E o fundo HCTR11 atingiu o seu valor mínimo histórico. Então, desde a sua criação do fundo, ele jamais foi visto sendo negociado na casa dos seus R$ 90. Mesmo quando aconteceu lá o escândalo do XBXO, mesmo quando aconteceu a pandemia, mesmo quando aconteceu todos os fatos relevantes ali possíveis para jogar o preço do HCTR11 no chão, ele nunca chegou a este preço de R$ 90. E agora, é uma oportunidade e o que está acontecendo para eles não parar de cair? Então, fica comigo nesse vídeo que você vai entender. Só que antes da gente continuar, eu peço para que você se inscreva neste canal, porque se você gosta de fundo imobiliário, ações, colocando o seu dinheiro para trabalhar para você, você vai gostar demais deste canal, porque ele vai te ajudar demais em sua busca pela independência financeira. E agora vamos deixar de enrolação e vamos começando aqui vendo o preço do HCTR11 hoje. E como que está o preço do HCTR11 hoje? Hoje ele fechou no mercado em 90,48 por cota, tá? Só que ele abriu no mercado ali com um valor próximo de R$ 93 e logo depois disso foi só ladeira abaixo. É claro que teve aquele efeito manada que a gente está super acostumado, só que isso não é algo que está acontecendo somente hoje com o HCTR11. Então, quando a gente vê nos últimos 5 dias, ele saiu da casa dos seus R$ 98 para 90. Então, quando a gente vê no último mês, está caindo mais de 8%. No último ano, caindo mais de 25%. E quando a gente abre o histórico máximo dele, desde a sua criação lá no ano de 2019, ele tem uma queda de quase que 20%. Então, o que está acontecendo com o HCTR11? E é isso que você vai entender neste vídeo. E um dos motivos também está ali por conta do seu dividendo, que a gente vai estar olhando aqui no seu histórico. O seu histórico aqui, desde o seu IPO, ele já entregou mais de 73% de dividendo. Então é um fundo que entrega bons dividendos. Só que qual que é o grande ponto aqui, tá? Ele é um fundo que tem um risco um pouco mais elevado do que o mercado. Então, o mercado financeiro já está acostumado ao quê? Quando um fundo imobiliário, quando uma ação tem um risco maior, tem um risco aqui em cima, o que o pessoal que está investindo vai esperar deste fundo? Um retorno aqui em cima. Então, não faz sentido você estar correndo um risco alto, sendo que você não está tendo um retorno alto. Então, quando o fundo começa a pagar menos dividendo, como é no caso do HCTR11, ele começa a se deixar de ser atrativo cada vez mais. E isso explica muito por conta do seu preço. Então, quando você olha historicamente para o preço do HCTR11, está muito relacionado ao dividendo. Então, quando ele estava pagando ali 2 e pouco por cota, o seu preço estava lá nas alturas, 120, 130, 140, R$ 150 por cota. Hoje, como que o seu último dividendo anunciado no mês de janeiro foi de apenas R$ 1 ali, com dividendo de 1,11, adivinha o que está acontecendo com a cota dele? Está despencando. Então, isso é um dos motivos que leva também a queda do HCTR11. Só que esse não é o único. Tem um outro motivo ali que eu vou falar um pouco mais para o final do vídeo. E algumas informações básicas do HCTR11, tá? Ele tem uma liquidez diária muito grande porque ele é um fundo que se transformou muito popular. O seu último rendimento foi de R$ 1, com dividendo yield de 1,05, tá? Ali a gente viu de 1,1 que está arredondado. O seu valor patrimonial é de 2,7 bilhões, então mesmo um fundo ali do ano de 2019 para cá, ele cresceu muito, ele fez muitas emissões. E o que isso pode ter atrapalhado um pouco ele, porque no começo ele estava entregando bons resultados. E agora, de um tempo para cá, ele não vem entregando mais tão bons resultados assim, porém ainda é um excelente dividendo yield. O seu valor patrimonial é na casa dos seus R$ 121, com o seu PVP de 0,75. Então, hoje, ele não está com um pequeno desconto, está com um enorme desconto. E eu sempre falo, quando você compra um fundo ali com 5, 10% ali abaixo do seu valor patrimonial, é uma coisa. Quando o fundo está coisa ali de 20, 30, 40% abaixo do seu valor patrimonial, tem coisa por trás. E no HCTR11 não é diferente, tá? Então tem uma coisa ali que acaba perturbando ali, tirando um pouco o sono dos cotistas. E o que é essa coisa? Você vai entender no seu relatório gerencial que eu vou estar abrindo agora. E eu não vou ler o relatório gerencial completo ali do HCTR11, porque isso aqui não é uma análise de compra e de venda, é apenas uma análise informativa para quem é cotista ou então para quem está de olho no HCTR11. Só que o que acontece? O tipo ali, como que está alocado hoje o valor patrimonial do HCTR11? 78%
está em CRIs e 21% basicamente está em FIIs. Então, o que significa? A maior parte do dinheiro que o HCTR11 ganha é através desses CRIs, só que ele também tem uma boa porcentagem em FIIs. E como que isso afeta? Porque FIIs, quando você olha ali para o fundo imobiliário, ele é um produto de renda variável, então o seu preço acaba oscilando demais. Então, num mercado ali que começa os juros do Brasil a aumentar demais, os fundos imobiliários em geral sofrem. E no caso do HCTR11, sofre duas vezes, porque quem está devendo dinheiro para ele, as dívidas vão ficar cada vez mais caras e cada vez mais difíceis de pagar. E também, por ele ter mais FIIs em carteira, ele vai acabar sofrendo mais. A sua subordinação pelos seus CRIs. 57% está. Eita, circulei errado, mas dá para entender. 57% está em cotas sênior. Isso é excelente porque quando houver algum calote ou tiver que acionar alguma garantia, vai ter preferência nos seus recebimentos. E tem 31% de cota subordinada. Essas cotas subordinadas, elas são mais arriscadas do que a cota sênior. Porque o que acontece? Se você tem uma cota sênior e uma subordinada, a subordinada só vai receber uma porcentagem ali da garantia quando tiver algum default ali no CRI, somente depois que as cotas sênior tiverem recebidos toda a sua parte ali de garantia. Então, as cotas subordinadas, ela tem uma vantagem de que vai ter um spread a mais, vai ter IPCA mais 10, 11, 12, 15%, só que o nível de risco de uma cota subordinada é muito maior do que uma cota sênior. Então, quando um fundo imobiliário, como no caso do HCTR11, tem essa quantidade de cotas, aqui de 31%, o fundo se transforma e se torna bem mais arriscado do que os seus pares. Então, quando você pega um outro fundo imobiliário que tem somente cotas sênior, pelo menos a grande maioria, você vai ter um risco menor do que no caso do HCTR11. E tanto que quando a gente olha aqui para os seus indexadores, a gente consegue ver que a média ali é de IPCA mais 10. Então hoje o IPCA está ali num valor aceitável que a maioria dos CRIs estão conseguindo pagar, só que qual que é o grande problema? Se no Brasil a economia começar a piorar, o IPCA ir para casa dos 10, 15% ao ano, muitos desses CRIs vão ter problema. Então imagina só, um fundo imobiliário lá que está pagando 30% ali de dívida, que seria de IPCA mais 10, IPCA mais 15 ali, para o HCTR11. Muitos deles vão ter problema. E quando você olha para essa quantidade de cotas aqui, de 31% em cotas subordinada, acaba dando um friozinho na barriga no investidor e também nos gestores de fundo. E no começo desse vídeo eu peguei e falei que tinha algo ali que está sendo bastante polêmico ali, que está circulando nas redes sociais ali, um pouco mais em off, de que já foi comentado no passado, só que agora está cada vez mais forte ali esta afirmação. De que é o quê? Essa parte aqui de FIIs do HCTR11. Quando você olha para o seu patrimônio líquido, ele tem cerca de 21%. 21% pode não parecer muita coisa, só que quando você olha para um fundo imobiliário que ele tem quase que 3 bilhões de patrimônio, então é muita coisa assim, tá? Esses 21%. Só que qual que é o grande ponto, tá? Até deixei separado aqui para vocês. De que a sua maior posição hoje de 41% é no XBXO11, que é no circuito de compras aí em São Paulo, que já deu muito rolo, já deu, tá? Só que o que acontece? O XBXO11 76% é do HCTR11. Então, basicamente, o HCTR11 está assumindo o risco inteiro do XBXO11 por completo, tá? 76% é basicamente você que manda no fundo inteiro. Também tem o fundo ali do Serra Verde, que representa 32%, sendo que 20% é do Equitare. E também tem um outro fundo da casa, tá? Que é esse HCST11, tá? Que seria 70% do fundo HCTR11. E também tem esse HCHG11, tá? Esse daqui, olha, que é cerca de 14% e 81% é do Equitare. E também tem esse Celote aqui, esse HGRC11. Então, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas ali estão falando de que pode haver um possível conflito de interesse. Nós estamos aguardando informações do próximo relatório gerencial do mês de janeiro, que ainda não saiu, pelo menos eu não encontrei. Esse é do mês de dezembro. Só que o que acontece? Você comprar cotas ali de fundos imobiliários da casa, da mesma gestora Equitare ali,
Na minha opinião, eu não vejo problema. O grande problema é que você não olhar somente para o benefício do cotista, porque quando você começa a comprar ali cotas da mesma casa ali só porque é por conta da hectare e não olhando para o retorno que vai proporcionar ao cotista, isso é um erro muito grave. Então, isso pode acabar acarretando em muitos problemas, tanto no preço do HCTR11 como na gestão, porque poucas pessoas acabam se lembrando de que se os cotistas do HCTR11 não estiverem felizes com a gestora, eles podem convocar uma assembleia e votar para mudar. Já aconteceu isso com outros fundos imobiliários e acabaram se resolvendo ali por trocar a gestora. E no caso do HCTR11 pode acontecer isso também, se os cotistas resolverem por isso. Só que agora, fala para mim, você acredita que pode ser um possível conflito de interesse ou não? Lembrando que esses fundos que o HCTR11 tem em carteira não é de hoje, já faz bastante tempo que eles estão ali. Só que o que acontece? A grande merda que veio no ventilador foi por conta de agora. Agora o HCTR11 simplesmente despencou seus dividendos e não está tendo nem previsão de voltar para ter uns dividendos maiores. Então o que acaba acontecendo? O pessoal começa a investigar a fundo cada vez mais e vai encontrando essas coisas ali que foram deixadas no meio do caminho. Várias emissões ali com custo alto, várias emissões ali investindo nesses fundos ali que o pessoal ali até tolerava no momento quando estava recebendo bons dividendos. Porém, agora o pessoal simplesmente não está mais gostando das atitudes que a gestora vem tomando ali em relação ao HCTR11. Mas agora, comenta para mim, isso é uma oportunidade para você entrar no fundo ou não? Ou então isso é uma oportunidade para você literalmente encerrar ali as suas cotas no HCTR11? Lembrando que, na minha opinião, tudo é uma questão de retorno-risco. Se você tem ali uma carteira já bem diversificada e coloca um HCTR11, pode dar muito bom. Só que se você tem ali somente fundos mais arriscados e você tem o HCTR11, nesse exato momento você pode estar sofrendo demais. Mas lembrando que é algo natural, que é um produto de renda variável, e vamos aguardar ali as próximas cenas deste capítulo. Lembrando que é sempre recomendado que você leia o relatório gerencial para que você saiba realmente das informações. Essas informações que eu retirei foi todo ali do relatório gerencial. Então, se você quer ter mais detalhes, é lendo o relatório gerencial. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?